Olá, meu nome é Ezequiel, eu sou o líder do Valentes Davi 2025. Estamos aqui hoje iniciando uma série de vídeos retratando a história do VD e sempre trazendo algum convidado que foi importante para a nossa história. Hoje nós estamos aqui com o presbítero Renato, que foi um dos líderes do Valentes Davi no ano de 2018 e 2019. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Renato. Gratidão. Obrigado, Ezequiel. Obrigado a toda a equipe aí. E me sinto lisonjeado e honrado por ser o primeiro a estar aqui. Sei que tem grandes líderes que passaram por aqui, tanto líderes, obreiros, outros líderes que formaram líderes, homens e mulheres cheios de Deus. E parabenizar pela iniciativa, que é bastante importante para a nova geração, essa iniciativa, que vão ver que o Valente Davi não foi criado ontem, né? Tem uma raiz já. Esse está de pé até hoje é porque está firmado, primeira raiz que é Cristo. Mas parabéns, Ezequiel, e toda a liderança. Amém. Renato, pensando aqui, no tempo que você esteve na liderança, começa falando para nós como é que foi a sua liderança, o que você tirou falando um feedback, como é que foi a sua liderança e quais foram os desafios que você enfrentou naquela época? Não, a liderança, primeiramente, o desafio foi pessoal. Desafio pessoal eu tenho o costume de me cobrar muito, então foi um desafio pessoal e também a responsabilidade de estar à frente. A gente sabia, porque eu fui criado dentro do Valente Davi. A exemplo disso, o meu tio foi que fundou o conjunto. Agora eu não lembro os outros nomes, eu sei que tinha uns outros nomes lá. Meu tio Mariano. Então, diante do desafio, quando o pastor Gilson me chamou para a liderança, eu sou ruim de data, acho que foi final de 2018. Aí eu assustei, porque até então não tinha falado nada, ele só anunciou, mas eu falei assim, e aceitei o desafio. E diante do desafio proposto, automaticamente ali já entrou aquele medo da responsabilidade, é muito espiritual, entendeu? A gente fala assim, não, é só liderar, às vezes pensa, não, é só liderar, criar evento, não, vamos só criar evento, festinha, não, é muito espiritual, e o desafio que a gente vê assim é do manter, porque pela história que o Valente Davi já construía ao longo do tempo, tive grandes líderes, muitos bons, e foram esses líderes que eu me inspirei para continuar o trabalho do Valente Davi. Porque o desafio maior que sempre a gente está à frente da liderança é continuar o bom trabalho. É continuar o trabalho que já vem, o que eu vejo isso que vai mantendo ao longo da história. E eu fiquei dentro do conjunto, comecei ali como secretário, eventos e festas, e sempre fui do meio, já tá no meio das pessoas mesmo. E outro desafio pessoal que eu assustei um pouco é o seguinte, agora tem que mudar um pouco a postura, porque dentro da liderança, igual a gente brincava, algumas coisas assim, zoava, né? Aí eu falei, opa, peraí, agora a gente precisa ser imparcial. Então, a liderança, por mais que eu fiquei pouco tempo, porque foi no mesmo ano também que teve a escola de música. Aí eu falei assim, pastor, não vou dar conta dos dois. É um ou outro. E como eu tinha esse desejo no coração, escola de música e Libras, acho que você lembra dessa época, eu falei, pastor, então deixa eu só na escola de música. E tem outros líderes bons para dar seguimento, e foi assim que aconteceu, graças a Deus. E diante do desafio proposto, eu coloquei, primeiro, crescimento espiritual, porque é reino, é sempre, não é minha vontade. Bom seria, né, se fosse minha vontade, não, vamos só todo mundo brincar, vamos só juntar, não, mas primeira coisa, é espiritual, é muito espiritual, porque o crescimento da obra do Senhor, ela não dá por forças humanas, ela se dá por intervenção divina. Então, diante disso, eu vi um crescimento assim espiritual, tanto na minha vida, na minha casa, que é exemplo disso, que foi, eu falo, pastor Gilson, assim, no meu ministério, na minha vida, na minha casa, ensinou muito amor pela obra. Aí, agora, permita falar assim, eu
Então, quando me foi incumbida essa oportunidade, porque não foi um favor, uma oportunidade. Ser líder dentro de um conjunto, você ter um cargo dentro da igreja é uma oportunidade que Deus dá, porque o reino, a obra, o reino, ela não para. E eu vi o que foi até um exemplo que eu estava numa festividade, eu e minha esposa, e muitos testemunhos, entendeu? Pessoal, testemunho de eu ver assim, Deus abrindo as portas, é lindo de ver. Eu estava até um dia nós vindo, porque nós morava 11 quilômetros daqui, né? Aí fazia aquela ponte, Canaã, Shopping Park. Aí eu vim falando com minha esposa a Deus, e na festividade eu falei assim para ela, eu falei assim, parece que a pregadora estava aqui. Porque tudo que nós conversamos dentro do carro, Deus tomou a pregadora em profecia. Foi onde que eu vi o quê? Uma confirmação de Deus. Porque nós é humano, às vezes tem aquela dúvida, nossa, será que isso é de Deus mesmo? Nossa, será que eu estou fazendo é da vontade de Deus? E foi uma confirmação de Deus, do agrado mesmo que a gente estava propondo. Porque eu sempre, aonde que eu passo, hoje eu estou no Laranjeiras, pela misericórdia do Senhor, estamos servindo ali como presbítero, mas aonde eu passo, eu sempre falo assim, Deus é um Deus de detalhes. Deus, Ele te observa nos detalhes, Ele opera nos detalhes. Porque muitas das vezes não é a gente falar assim, vamos fazer um mega evento, uma mega estrutura, mas e como que está o espiritual? Como está a vida espiritual? E foi um aprendizado. Para mim, foi um aprendizado de ser líder, porque uma coisa é você estar como membro, apoiar todas as lideranças, tá junto. Outra coisa é você ser líder. É uma página virada totalmente diferente. Você pegou uma página em branco ali, eu falei, opa, eu preciso ser líder. Mas, graças a Deus, o Valente Davi sempre teve ótimos líderes, ótimos líderes mesmo. Renato, você mencionou, né, nessa fala sua agora, em relação ao Deus de detalhes, e pensando um pouco nessa questão do indivíduo de cada componente, do individual de cada componente, qual que você acha que é o impacto do conjunto Valentes de Davi na vida de cada jovem, e o que você acha que o Valente de Davi influenciou enquanto você era líder, né, no desenvolvimento pessoal e espiritual dos seus integrantes? Muito bom, Ezequiel. Então, é interessante analisar, porque em todo lugar que você vai, tem uma cultura. Você vai numa empresa, já tem uma cultura ali, seja uma recepção, seja até mesmo as culturas erradas, tem uma cultura. E no conjunto Valente Davi, sempre teve uma cultura que a gente observava que é a unidade, a união em oração, em jejum, em vida com Deus mesmo, propósito. Entendeu? Por meio que a gente sabe, por isso que quando meu Deus, Salomão escreve a carta Eclesiastes, lá capítulo 12, lembre teu Criador no dia da tua mocidade. É porque a gente está nos amoldando durante a juventude. Ainda eu sou jovem, entendeu? Vamos deixar bem claro isso, que ainda eu sou jovem. E aí dentro dessa cultura, o Valente Davi sempre, todas as lideranças, eu tô falando isso porque eu passei por várias lideranças dentro do conjunto e sempre teve a preocupação do crescimento espiritual. Crescimento espiritual esse, uma vez acontecendo, que é a preocupação do líder, sabe que as pessoas começam a ter um relacionamento pessoal com Deus. Porque quando nós estamos em conjunto, estamos em forças, temos ali um animando o outro, e uma das coisas é o seguinte, e quando eu estou só? Sendo que nós não está só, está com Deus. Eu preciso também de ter esse relacionamento com Deus. E foi uma das coisas que o conjunto Valente Davi sempre veio seguindo isso, o relacionamento com Deus, relacionamento pessoal, crescimento espiritual com Deus, com muito temor, educação, ouvir as pregações.
Porque, igual teve a festividade, acho que a primeira foi com o tema Transformados. E a segunda foi com unidade. Só que quando eu vou observar, isso eu tô falando no tempo que eu fiquei, não foi um tema assim, não, vamos usar esse tema aleatório. Não, mas é o que Deus já vinha pregando. Por isso que eu gosto de sempre falar, festividade, ela não é começo, festividade ela é resposta daquilo tudo que você vem fazendo. Até porque planejar uma festividade é difícil, complicado. É dor. Então, o que eu vejo, o que eu quis, porque eu falar assim, eu não posso falar assim, não, teve essa mudança na vida das pessoas. O meu objetivo durante a minha liderança foi justamente o quê? A união do conjunto. A união. Ninguém é diferente de ninguém, somos todos iguais perante a Cristo. O meu objetivo na minha liderança de passar, porque eu não posso responder para o outro. Não, teve fulano cresceu nisso, Beltrano cresceu naquilo, eu não posso realmente trazer essa resposta diretamente. Mas eu posso, se me permite, de falar qual era o meu objetivo. Meu objetivo foi o quê? De trazer a unidade, o desenvolvimento pessoal. Exemplo disso nós sempre teve e teve na época lá, encontro das meninas, encontro dos homens, e sempre valorizando isso, o desenvolvimento pessoal. E um outro objetivo meu era justamente o abraçar, porque eu gosto muito de sempre usar a frase, Deus, ele é tão perfeito, por isso que eu falo que Deus é um Deus de detalhes, porque quando a gente aprende a ver Deus nos detalhes, até um milagre miraculoso, nós vemos assim, é tudo igual para Deus. Então, que eu gosto de ver isso como Deus detalhe, porque você tem um temperamento diferente do meu, eu tenho um temperamento diferente do seu, um temperamento diferente da sua equipe, mas em união a gente pode fazer tudo junto. Porque foi o meu intuito maior? De fazer tudo para o crescimento do reino. Ninguém é diferente de ninguém. Isso aí a gente sabe quem precisa conversar mais, aquele que precisa ser carregado, aquele que não precisa ser carregado. Mas sempre foi o intuito seguinte, somos todos somos todos iguais. Somos todos filhos do mesmo pai. Todo mundo merece a mesma atenção, merece o mesmo olhar. Mesmo cuidado. E a questão do chamar para perto. Porque eu não sei, acho que começou aqui. E isso eu levei até para o Laranjeiras, por isso que eu falo, o conjunto Valente Davi me ensinou, o Laranjeiras tem sido a minha formação de obreiro, mas o Jerusalém foi minha formação com amor pela obra de Deus, e até essa liderança, até essa mudança de postura. E a gente sempre, quando ia visitar, a gente falava o seguinte, antes da gente chamar outros, vamos cuidar dos que estão dentro. E a gente pode ver isso, que as festividades sempre estavam numerosas, porque é o cuidado de quem estava dentro também. Renato, você estava falando e eu me lembrei, você falou dos Varões Valorosos, né? E aí, puxando sardinha para nós, porque eu acho que esses Varões Valorosos nasceu no VD, vou morrer afirmando isso. Tanto que depois que a gente fez até a sede, fez aquele Príncipe e Princesa, começou aqui, gente. Fala para nós, eu lembro de uma vez que a gente começou o Clube do Bolinha, foi lá no Abimael, como é que foi isso? E também a gente tem uma tradição do VD, que é quando chega um novo convidado, a gente começa aquela saudação do VD. Bem-vindo. O bem-vindo, o Renato vai dizer, todo mundo já sabe que é o nosso famoso nada, ele foi um dos que introduziu essa saudação e eu quero dizer que ele fala para nós como é que foi isso. Porque é um quebra-gelo, Só que você fala... Lembro. Né? Você falou aí a questão do nada. Eu falei, meu Deus do céu. Tipo assim, eu pego como um quebra-gelo. Chega um novato, gente, já fica cismado assim e tal. Aí você dá aquela relaxada. Fala assim, que seja bem, que digamos a ele, nada. Porque não tem nada pra dizer naquele momento, hein? Vamos ser sinceros. Verdade. Seja bem-vindo. A pessoa já é bem-vinda só de estar, então já é
já é uma linguagem corporal ali, já tá bem-vindo, todo mundo abraçou. O do Encontro dos Varões, é que eu estava te mencionando sobre a formação de pessoas. Você pode observar, você tem quantos anos? 32. Você entrou pro Vale do Davi 14 para 15 anos também. Isso, mais ou menos. E sempre nós tínhamos encontro. Sempre tínhamos encontro. Um exemplo, nunca, em toda liderança, não teve aquele negócio assim, ó, só vai reunir os jovens a partir do momento que tiver a liderança. Não, sempre tinha. Eu lembro que você falou na casa do Mael, foi espontâneo. Ah, vamos reunir os homens? Vamos. Aí até brincou, Clube Bolinha. Por que será que era Clube Bolinha, né? Todo mundo bolinha. Literalmente. Não que eu seja. Gente, olha, gente. E sempre foi tudo muito sadio. Eu lembro quando eu entrei muito novo pro conjunto, mas sempre tinha sempre essas reuniões, porque com muito respeito, com muito temor, e acabava o quê? Um momento espiritual, porque a gente está reunido, conversando, com um churrasco, brincando, isso também é espiritual. É espiritual. O espiritual não vai só se resumir assim, eu só tenho que estar em oração aqui, joelho no chão. Não, é comunhão. É comunhão com os irmãos. Aí os varões veem para o que? Um desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento do homem mesmo. E isso é muito necessário porque você pode pegar os homens aí e tiver algum momento de conversa, vai ter aquele insight. Opa, peraí, teve essa palestra assim, assim, assim. Aí nós já reuniu depois na casa do Augusto, eu lembro, reuniu na Daiane, Julismar, sempre teve uma turma, eu lembro que teve até um grupo de estudo uma vez, iniciou também, e o Valente Davi sempre teve essa preocupação em desenvolver, em conhecer a Bíblia. Vamos fazer um grupo de estudo? Começava um grupo de estudo, começava um momento de confraternização, e a marca do Valente Davi é isso, independente, falar assim, porque se marcar nunca acontece. Uma coisa que eu achava muito interessante aqui é o seguinte, dava domingo, depois do ensaio, à noite, não fazendo nada, bora pra casa de fulano tal, bora pra casa de fulano tal, e ali tinha um momento de comunhão, e tinha Deus. O mais interessante é isso, é o espiritual, e é onde que as pessoas veem o quê? Principalmente pro novo convertido, além de dizer nada, tinha alguma coisa. Para a pessoa que está chegando, ela vai observar o quê? Opa, aqui é bom estar na presença do Senhor. A gente recebe as pessoas com nada até hoje, tradicional até hoje. É um quebra-gelo muito interessante, porque você vê a reação da pessoa que fica um pouco assustada, mas logo depois ela já abre um sorriso, porque todo VD está sorrindo junto com ela. Então, assim, foi uma ideia muito boa. A gente segue ela até hoje. É sempre renovando, isso é bom demais. E a melhor coisa é você chegar no lugar e se sentir bem-vindo. Isso é bom. A gente vai ter uma série de podcasts e um dos convidados vai ser exatamente o presbítero Mariano, que bacana. É um dos líderes que foi o fundador do VD. E eu queria te falar, assim, a gente está pensando que o VD... Só curiosidades aqui, ó. Pode falar. Permita-me. O Valente Davi era até de um hino, você sabia? Isso aí... ele cantou, verdade. Valente de Davi, Valente de Davi. Agora o resto eu não lembro. Vai trazer o presbítero Mariano e ele vai contar essa história e vai cantar esse hino pra nós. Essa eu vou querer ver, hein? Renato, o Valente Davi já tem algumas gerações, passou por algumas gerações de jovens. Como é que você considera essa questão do conjunto se renovando ao longo dos anos? A que você atribui? A renovação, primeiro, o que eu... Não tem outra explicação se não se atribuir, senão Deus. Porque a obra está de pé porque Deus é que sustenta. É Deus. Primeira coisa, o conjunto vai chegar aos 100 anos, se Jesus assim permitir, é porque é o autor consumador da nossa fé. É Deus. Agora, olhando assim pelo lado da liderança, do conjunto, do trabalho, é sempre... Eu não consigo falar outra coisa se for Deus, é porque Deus dá estratégia. Deus dá estratégia. Deus deu muita estratégia na minha liderança, que eu vi isso aí. E o que vem, a cultura do Valente Davi é justamente essa reunião, de estar junto, de estar próximo, de estar perto mesmo, de se preocupar, a liderança sempre se preocupando com a vida espiritual.
o que vem sustentando ao longo do tempo, Deus, e sempre se renovando através do momento de comunhão, do compartilhar e da liderança sempre passar a necessidade da obra, os valores do reino de Deus, é o que vem passando de geração em geração. E uma das coisas que sempre passou, que eu observei isso, que vem mantendo sempre o Valente Davi em pé, é justamente que vai passando a liderança, independente da liderança que passa, mas nunca perde a essência da adoração, a essência do estar junto, a essência do desenvolver, porque já é a marca mesmo do Valente Davi, desenvolver pessoas, um momento de comunhão. Eu até falo assim, até mesmo você quebrar a perninha da ovelha, porque você está amando a ovelha, entendeu? A correção, né? Já aproveitando assim, já ir um pouco mais para a questão já de finalizar, eu queria te perguntar sobre essa questão de um conselho que você deixa para essa nova geração que vai chegando aí, vai sendo integrando o Valente Davi, e também para esses novos líderes que vão chegando, qual seria o conselho que você deixa para eles? Isso aqui é uma pergunta muito boa, que a gente precisa olhar num contexto geral. Porque a tecnologia, as redes sociais, ela aproximou tantas pessoas, mas afastou tanto o calor humano. Um conselho que eu posso dar, porque eu até brinco, meu pai tá lá na roça, a gente gosta de estar junto. Fala assim, a roça é para descansar? Não, é chamar, é para estar junto mesmo. O conselho que eu dou hoje para liderança, não só um conselho, mas eu gosto de brincar lá com meus liderados lá do Laranjeira, eu falo assim, se vocês quiserem fazer um favor para mim, faça esse favor. Então, os Valentes Davi, os novos, atuais, se vocês podem fazer um favor, faça esse favor. Independente da tela, nunca troque o abraço, nunca troque o calor humano, porque vai ter um momento de comunhão, sai do celular, começa a estar mais junto, começa a sentir mais as pessoas, olhar nos olhos, conversar, se preocupar, ter empatia, porque eu lembro aqui numa época, não vou lembrar o ano não, que era aquela da resiliência, era resiliência. Nossa, que palavra muito bonita, resiliência. Mas e seu irmão, que está precisando que você seja resiliente para ele? Como que vai ser? Porque a tecnologia, a gente tem que usar a nosso favor, divulgar, chamar, igual está tendo aqui agora esse momento, que vai alcançar outras vidas, mostrar essa união, porque o povo de Deus, ele é unido, o povo de Deus, ele é feliz, o povo de Deus, ele é contente. Mas, independente da tela, não troque jamais o calor humano. Porque é muito fácil, eu vi até um meme esse dia, permita-me explicar, tava um corredor assim de pessoas com telefone e uma senhora olhando. Aí a pergunta era, quem é que está mais vivendo o momento? Entendeu? Então, ao momento que você estiver junto, esteja junto verdadeiramente. O Renato falou, né, dessa questão da união, e eu só queria trazer um breve relato de que eu me lembro que na liderança dele eu estive um pouco mais presente, porque eu era secretário. Verdade. De como a gente eu aprendi o cuidado muito com a vida do Renato em relação às visitas, que foi o que me chamou muita atenção, né? Porque ele trabalhava, eu lembro dele na vizinha ainda. Verdade. Ele saía do serviço, ele e a Evelyn, vinha nas terças, direto do serviço, nós fazíamos as visitas, depois que ele ia para casa descansar. Isso não pode deixar morrer, né? Porque a visita, o evangelismo, ela é a veia mesmo, é ganhar almas. É o ID, né? Então, assim, foi algo que me marcou na liderança do Renato. Renato, muito obrigado. Deus continue te abençoando. Gratidão. E achei muito importante, assim, a gente ter você como nosso primeiro entrevistado. Deus continue te abençoando. Eu me sinto honrado, muito obrigado, Ezequiel, toda a liderança aí. Nossa, eu tô emocionado, vamos dizer assim, porque é uma honra mesmo.
por vocês terem esse carinho, esse cuidado, ter nos chamado. Nossa, é gratidão mesmo a Deus no coração, porque a gente sempre fica assim, não, isso aí teve tantas outras pessoas aí, né, tantos líderes bons, mas muito obrigado mesmo. Tenho certeza que essa atitude, essa ação que você está tendo aí, esse carinho de todos os líderes, o céu está de olhos abertos. Amém. Quero agradecer a todos e curta esse vídeo, compartilha e siga nosso canal. Deus abençoe.